Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia no Salmo 1, ou Salmo 1. Salmo 1. Nesta manhã nós vamos estar refletindo sobre a ideia de vida justa e vida ímpia. Eu vou ler para vocês na versão que a gente mais conhece, na versão de Almeida, que foi uma das primeiras traduções que nós tivemos da Bíblia Sagrada. Então a gente conhece muito o Salmo 1 por essa versão. E eu vou estar lendo na versão de Almeida, corrigida, revista, e fiel. Diz assim, ou lemos assim na palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus abençoe assim a leitura da sua palavra e traga aos nossos corações uma iluminação do Espírito Santo para podermos estar compreendendo os ensinos tão preciosos que podemos retirar deste trecho da palavra de Deus. Eu creio que é sabido ou entendido por todos nós que o livro dos Salmos, ele é o inário do povo de Deus. Cada salmo, cada poesia era muitas vezes cantado e recitado diante da congregação, juntamente também com a congregação. Existem salmos que falam especificamente sobre momentos difíceis na vida do poeta. Existem salmos que magnificam o nome do nosso Deus. Existem salmos que dizem que o nosso Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enfim, o livro dos Salmos e as suas composições foram, podemos dizer assim, inspirados e iluminados por Deus na vida de homens e mulheres que puderam contribuir para nos trazer, muitas vezes, de forma poética, de forma artística, assim, uma mensagem em que mostra o cuidado de Deus para com o seu povo. Muitos estudiosos gostam de afirmar que o livro dos Salmos é o livro do momento das dificuldades, em que o povo utilizava este livro para poder, ao magnificar o Senhor, também estarem fortalecendo a sua fé em Deus. É o livro mais longo da Bíblia, e nós encontramos muitos textos que são especiais. E o primeiro capítulo, ele já abre este livro nos trazendo uma ideia e principalmente fazendo um contraste. Se você observou bem a leitura que fizemos destes 6 versículos, eles tratam a respeito de um contraste. Qual o contraste? A vida justa daqueles que temem ao Senhor, daqueles que andam diante do Senhor, daqueles que meditam na lei do Senhor, e a vida ímpia, daqueles que não se importam, daqueles que não respeitam os valores, principalmente que são valores ensinados e mostrados por Deus. E ao ler este salmo, eu fico pensando
e olhando para um termo que talvez a gente use de algumas maneiras, de algumas formas, mas que eu trouxe esse termo para esta visão deste salmo, que é o termo da transigência. A transigência, que é a conciliação ou a contemporização. A ideia da transigência no sentido da erosão ou destruição das boas intenções. Quando nós permitimos, quando nós cedemos, há então uma destruição. É a ideia de transigir com o erro, permitindo então que os tentáculos do mal, que são encontrados ou são narrados neste salmo, possam nos abraçar, que o pecado possa nos envolver e possa extrair de nós então a alegria e principalmente a recompensa pela obediência ao Eterno. Transigir com o mal, transigir com o pecado. Parece-me então que é uma primeira visão, nesse contraste que o poeta, alguns atribuem que Davi escreveu este salmo, mas não há ainda uma precisão sobre isso. Então eu considero como poeta, aquele que escrevendo estas palavras, ele estava nos dando assim esta mensagem. E ele usa algumas metáforas, como a da árvore plantada junto a ribeiros de água. Mas quando nós transigimos com o pecado, com o mal, quando nós permitimos que isso aconteça na nossa vida, e muitas vezes de maneira muito sutil, que nós nem percebemos, nós abrimos, damos uma brecha e permitimos acontecer. É mais ou menos com a ideia de uma grande árvore. Vamos pegar aqui um carvalho, que é uma grande árvore antiga, no entanto que foi apodrecendo por dentro, e sem mais e nem menos, quando menos se espera, aquela árvore cai. É basicamente essa ideia que o salmista, o poeta, vem nos trazer, chamar a nossa atenção, quando nós estamos transigindo com o pecado, transigindo com o mal. A transigência, ela ocorre quando o nosso comportamento falha em refletir sobre as nossas prioridades. Essa brecha que a gente dá para o pecado. E aí então o salmista começa trabalhando, falando a respeito da vida justa. Os 3 primeiros versículos falam exatamente sobre a vida justa, de um andar que não faz concessões, que não se entrega facilmente. Acompanhe comigo aí. A primeira característica dessa vida justa fala a respeito da felicidade. E nós já tivemos a oportunidade aqui na igreja de podermos refletir sobre as características daquele que é feliz, olhando para as bem-aventuranças que Jesus declarou. Estudamos, meditamos em Mateus capítulo 5. A palavra Macários, que significava naquela tradução do grego feliz, afortunado, aqui no hebraico é uma outra palavra que traz a ideia de feliz, muitas vezes feliz, extremamente feliz. E o salmista ele já começa dizendo o seguinte: olha, a felicidade, ela é a característica de pessoas. Essa felicidade abunda na vida de pessoas que... Aí ele começa dando uma descrição. E eu entendo que nós somos felizes por aquilo que evitamos. E ele começa dizendo: feliz, muitas vezes feliz, é o homem. Quando fala homem, não apenas no sentido masculino, mas no sentido genérico, de toda a humanidade. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Somos felizes por aquilo que nós evitamos. Evitar o quê? Primeiro verbo, andar. E a tradução para este verbo, para esta palavra que foi colocada aqui, traz-nos a ideia de um caminhar, um movimento casual ao longo do caminho. E o poeta ele usa esta palavra para traduzir a ideia
de que alguém que não vai imitar, que não vai caminhar pelos movimentos da impiedade, que não é aquela pessoa que vai trilhar ou vai escolher trilhar por aquele caminho, o caminho da impiedade. E como eu disse, meus queridos, muitas vezes não é difícil nós estarmos flertando com a impiedade, com o pecado, imitando muitas vezes o comportamento de pessoas que não têm compromisso com Jesus. O salmista nos chama a atenção para a maneira como nós devemos andar. Ele nos chama a atenção e nos pergunta se a nossa vida, se nós temos permitido, nós temos transigido assim com o pecado, permitindo então essa erosão, podemos dizer assim, essa destruição interna da nossa vida. Não anda segundo o conselho dos ímpios. A quem você tem buscado conselho para a sua vida? Quem tem sido então o guru ou o mentor intelectual, podemos assim dizer, da sua vida? Muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, estamos dizendo, não, a palavra de Deus é importante, a palavra de Deus me guia, mas de fato a palavra de Deus tem guiado a sua vida? Será que se nós olharmos para você, para as suas atitudes, nós vamos perceber se de fato a palavra de Deus tem sido o guia na sua vida? Porque infelizmente nós estamos vivendo num tempo onde nós buscamos conselhos com muitas pessoas. E uma vez nós já estivemos comentando sobre isso aqui, quando estudamos o livro de Provérbios. Buscar conselhos é importante para a vida, mas desde que nós busquemos conselhos em pessoas que estejam enraizadas na palavra de Deus, com Deus. Mas hoje a nossa vida tem sido muitas vezes ditada ou dirigida por conselhos dos ímpios. A maneira como nós andamos, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos comportamos durante o nosso dia a dia, a maneira como nós falamos, e aquilo é tão sutil que a gente começa, antes você tinha dificuldades em pronunciar determinadas palavras, em falar determinadas palavras que a Bíblia considera como palavras torpes, xingamento mesmo, mas hoje em dia é uma coisa que tem se tornado tão natural, porque temos absorvido o conselho dos ímpios que nós estamos constantemente falando, pronunciando esse tipo de palavra, porque nós estamos andando, porque nós estamos nos permitindo transigir com o mal, com o pecado. E o salmista começa dizendo o seguinte: olha, uma vida justa, que traz a felicidade, em primeiro lugar, é aquela pessoa que não anda, que não se põe a caminho com o ímpio. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Será que de fato nós temos trilhado por este caminho? Mas ele continua dizendo, olha, é muitas vezes é feliz aquele que não anda, mas é aquele que também não se detém. A ideia do deter-se ali é a ideia de tomar uma posição, de você ter um caminho delimitado e você tomar uma posição, de você escolher um lado para poder continuar caminhando. Será que você consegue, meu querido irmão, ver a deteriorização progressiva em relação a mais movimentos, ou aos movimentos que acontecem na vida ímpia? Quantas vezes nós estamos nos detendo, nós estamos escolhendo, parando, para poder assim observar a vida ímpia. E o interessante é que muitas vezes nós observamos a vida ímpia e nós paramos, nós começamos a andar e nós paramos como tomando uma decisão, uma escolha, e a gente então se esquece de tudo aquilo que nos foi ensinado e aquilo que nos foi mostrado através da palavra de Deus, do ensino que nós podemos ter com Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes você parou para dar crédito ou dar ouvido a palavras ímpias? Quantas vezes você parou diante de uma discussão de amigos
em que eles estavam zombando, denegrindo a imagem de Deus, e você parou ali e ficou dando crédito, e depois você começou a pensar, acho que eles têm razão, acho que faz sentido aquilo. Quantas e quantas vezes nós temos parado diante de afirmações que as pessoas estão dizendo a respeito do que é ser feliz, a respeito da vida eterna, a respeito de compromisso, de responsabilidade. A igreja no século 21, ela tem se tornado, podemos dizer assim, a inimiga de muitas ideologias que estão sendo propagadas, e que muitas vezes nós estamos detidos, parados diante dessas ideologias e não fazemos nada. Muitas das nossas universidades, especialmente as universidades federais, no seu contexto ali com os alunos, há várias ideologias e militâncias que são pregadas, colocadas ali. E os nossos jovens, por não terem assim uma firmeza, uma convicção espiritual, se deixam levar, começam a andar nesses conselhos e acabam parando, se detêm exatamente nessas ideologias. E aí começam a olhar para a igreja como algo ruim, como algo mal, como algo que é prejudicial. Muitos tomam até a ideia do próprio Karl Marx, que apesar de ser judeu, ele era um homem que detestava e odiava a ideia da igreja e da religião, dizendo que a religião era o ópio do povo. Porque a visão que se tinha não era de uma igreja que de fato estava sendo conduzida pela palavra de Deus, que andava, que tinha condições de discernir o certo e o errado e poder se manifestar. A visão que se tinha era de uma igreja que manipula, que controla as pessoas. Por isso, na visão dele, era o ópio do povo, porque controlava, manipulava. E aí os nossos jovens, muitas vezes, eles enfrentam essas perguntas, esses questionamentos dentro das universidades, essas ideologias, e acabam se entregando. E muitos de nós também acabamos aceitando. Nós nos estamos detendo no caminho dos pecadores. Mas o salmista continua dizendo o seguinte, olha, não segue o conselho dos ímpios, não se detém na conduta, dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. O verbo usado aqui, o verbo assentar, ele traz aquela ideia de permanência, de uma habitação permanente. E aí quando usa aquela ideia, na tradução de Almeida, quando ele fala assim, nem se assenta na roda dos escarnecedores, vem trazer a ideia de uma residência permanente. E olha como que a coisa, ela é progressiva no sentido destrutivo, Primeiro você anda, depois você para, depois você se assenta. Você estabelece ali uma permanência. E aí o salmista e o poeta começam a dizer o seguinte, olha, a pessoa vai experimentar a verdadeira felicidade quando ela não se assentar, quando ela não parar, quando ela não fazer daquelas ideologias, ou quando ela não fazer das coisas que são condenadas por Deus, como uma habitação permanente da sua vida. Será que nós estamos assentados na roda dos zombadores, daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que falam contra Deus? Muitas vezes, meus irmãos, nós temos um seguinte comportamento, igual aconteceu comigo alguns dias atrás. Fui apresentado a uma pessoa, essa pessoa conhece a nossa igreja, conhece alguns membros da nossa igreja, e fui apresentado a essa pessoa. Então ela começou a me fazer alguns questionamentos da minha vida pessoal, especificamente, e também a respeito da minha posição, da minha postura no que diz respeito à igreja de Jesus. E ela questiona de um lado, questiona do outro. Aí eu fui perguntar, mas vem cá, que fé você professa? Em que você acredita? Eu não acredito
eu sou agnóstico. Ou seja, eu não acredito em nada. Não quero acreditar. Para mim, o conhecimento que é o mais importante, que vai trazer então a solução. A razão, para mim, é a mais importante. E aí, na concepção daquela pessoa, ela começou então a falar, a zombar. E aí, imediatamente, naquele momento, eu cortei a conversa com ela, porque eu falei o seguinte: olha, eu não vou parar para discutir isso aqui com você, porque não vai adiantar nada. Você está vindo para cima de mim com muitas informações, com muitas definições, ideologias que você não quer abrir mão, ou você quer usar apenas para justificar a sua postura. E eu estou aqui, não como pastor da Primeira Igreja Batista em Cobilândia, mas eu estou aqui como um crente em Jesus Cristo, porque eu acredito em Deus. Então já começa por aí: eu acredito em Deus e você não acredita. E eu não vou parar para discutir com você, porque a minha crença, o Deus que eu acredito, eu sei que Ele habita em mim, Ele vai me ajudar, Ele vai me abençoar, e eu peço para Ele abençoar a sua vida, para te ajudar, para que um dia você realmente, de fato, possa ter um encontro com Jesus. Conforme aconteceu com o apóstolo Paulo. Aí eu contei a história de Paulo para ele. O fato é, meus queridos irmãos, que muitas vezes existem pessoas que querem fazer com que a gente pare e a gente se assente e crie uma habitação permanente fora do contexto daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Se você quer criar uma habitação permanente na sua vida, crie essa habitação permanente diante de Deus. Olha o Salmo 91, quando ele fala de maneira muito especial: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O habitar ali não tem aquela ideia de você mudar de endereço e morar na montanha, não. O habitar ali tem a ver com o seu estado de relacionamento com Deus. Eu habito no esconderijo do Altíssimo significa eu permaneço diante de Deus, eu permaneço diante do Altíssimo, eu permaneço diante daquele que me deu a salvação por Cristo Jesus. Permanecer diante de Deus e não diante da transigência com o pecado, que vai criando uma erosão espiritual na sua vida e vai te colocando para baixo. E aí eu começo a me perguntar, e quero colocar essas perguntas para vocês: como que o seu modo de vida mudou nos últimos anos? Lembra de quando você era uma pessoa mais contrita, mais responsável, que praticava a devocional com muita alegria no coração, mas isso tem mudado com o passar dos anos? Como que isso tem mudado e afetado a sua vida com o passar dos anos? O seu andar, vamos colocar assim, o nosso andar, ele é mais agradável a Deus ou ele é agradável aos homens? O seu comportamento agrada a Deus, ou você se comporta do jeito que você se comporta para agradar aos homens? Para se dar bem com o seu chefe, para ter um convívio legal com os colegas de trabalho, por isso você concede, faz concessões em determinadas coisas. Palavras torpes, piadas muitas vezes picantes, conversas que analisam, por exemplo, um grupo de homens muitas vezes analisando as mulheres. Esse seu andar tem agradado a Deus ou você tem feito para agradar os homens? Considere a sua disposição para tomar uma decisão impopular. Você dizer não para aquele momento onde todo mundo queria dizer sim, mas você diz não. Você não conceder. Você consegue ser firme na sua decisão? Você consegue também ter uma atitude positiva? Será que você tem se assentado confortavelmente entre aqueles que não valorizam a palavra de Deus? É esse o meio em que você convive? Seremos felizes e muitas vezes felizes sem impedirmos os primeiros sinais de transigência com o mal. A felicidade consiste naquilo que evitamos, e com isso poderemos manter a pureza moral imaculada. Então nós somos felizes por aquilo que evitamos,
mas somos felizes também por aquilo que fazemos. Por aquilo que fazemos. O versículo 2, ele começa dizendo o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha que interessante, irmãos. Ele começa, antes. Foi um termo usado para denotar um contraste, para poder mostrar que existe um outro padrão. O primeiro versículo, ele de certa forma, ele se apresenta de modo negativo. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta. Um sinal, podemos dizer assim, negativo. Já o versículo 2, ele se apresenta de maneira muito positiva, quando ele apresenta este contraste, o contraste daqueles que realmente querem ter uma vida justa, em relação àqueles que estão transigindo com a erosão moral e espiritual. E aí, então, o salmista diz o seguinte: olha, para que de fato a coisa aconteça na sua vida, para que de fato você tenha forças para não andar, não se deter e nem se assentar, você tem que ter o que? Antes, você tem que ter o prazer na lei do Senhor. A pessoa justa ocupa-se com a palavra de Deus. E quando ele menciona aqui, o salmista menciona lei, é porque ele está mencionando, fazendo uma referência à palavra de Deus escrita, a Torá. E hoje, no século 21, nós temos a Bíblia na sua composição. Mas por que ele menciona essa ideia da lei? Porque para nós podermos mudar de caminho, para podermos mudar de vida, nós precisamos de uma direção clara. Nós precisamos de algo que seja real e claro para as nossas vidas. A palavra de Deus nos dá este senso de direção. A palavra de Deus, ela nos mostra onde precisamos mudar. É por isso que eu entendo que tem muitas pessoas que têm medo de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, e aí usam a desculpa de que não tem tempo para ler a Bíblia. Sabe por causa de quê? Porque muitas vezes quando você abre a palavra, e ela vai te dar uma direção correta, para onde você deve caminhar, para onde você deve olhar, para onde você deve ir, ela vai nos confrontar. Confrontar exatamente como eu fiz com vocês no primeiro versículo, nos confrontando, dizendo o seguinte: será que você está andando no caminho dos pecadores? Será que você está se detendo aí e permanecendo na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios? Ela nos confronta, e quando ela nos confronta, e o ser humano não gosta de ser confrontado, essa é a verdade. Ninguém gosta de ser confrontado. Você gosta que o seu chefe chegar lá e te confrontar? Olha aquele negócio que eu pedi para você fazer assim, 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 e você, bem e tal, né? Aí você dá uma resposta, uma desculpa, aí o seu colega depois vai e fala assim: cara, pô, você não fez o serviço, cara, você está vacilando. Confrontou você, você não gosta, fica magoado, toma aquilo como pessoal. E a palavra de Deus, ela muitas vezes ela faz isso, ela nos confronta. Por quê? Ela nos confronta para nos dar uma direção, um caminho, para nós podermos andar. Ah, pastor, mas esse mundo é muito injusto, é muita traição, é muita corrupção. Todo mundo faz, porque todo mundo faz, você vai fazer também. O Salmo 1, ele nos apresenta as características de uma pessoa feliz, porque ela escolheu o quê? Meditar na palavra de Deus, como algo que vai direcionar a sua vida. E a ideia de meditar aqui do Salmo, é aquela ideia de ruminar. Lembra da vaca? Como é que funciona? O sistema digestivo dela. Ela vai lá no pasto, come a grama, mastiga, 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 volta para dentro. Para a gente é nojento, né? Daqui a pouco aquele negócio volta, ela continua mastigando. A ideia de ruminar, estar o tempo todo com aquilo na sua mente, no seu coração,
nas suas atitudes. E quando ele fala do prazer na lei do Senhor, é aquilo que nós estamos fazendo, né? O prazer na lei do Senhor não é algo pesaroso, não é algo difícil, não é algo impossível, não é algo que nos dá satisfação. Quando a gente fala assim, vamos ler a palavra de Deus, tem gente, na palavra de Deus, que coisa. Eu acho tão interessante, e eu acho muito bacana isso, quando a gente vê pessoas que tomam uma decisão ao lado de Jesus, e eles entendem quem é Jesus, e eles querem conhecer de Jesus. A primeira coisa que aquela pessoa procura, ela procura uma Bíblia, ela procura comprar uma Bíblia, obter uma Bíblia, ou ela ganha uma Bíblia, para poder conhecer mais sobre Jesus. E aí ela começa, lê Mateus, estuda, lê Mateus, lê Marcos, lê Lucas, lê João, lê as cartas de Paulo, começa lá no Novo Testamento, e aí vai se enchendo de conhecimento. No entanto, quando das pressões, das ventanias, das dificuldades do mundo vêm abatendo sobre a vida da pessoa, se ela não tem o prazer na lei do Senhor, o que vai acontecer? Ela vai perder a alegria, ela vai perder o fôlego, ela vai perder aquele fogo inicial. Alguns domingos atrás cantaram uma música aqui, quero voltar ao primeiro amor. Ela vai perder o primeiro amor, porque a palavra de Deus passou a não ter muito significado e não tem importância para ela. Mas o salmista ele nos diz o seguinte: olha, se você quer ser feliz, se você de fato não quer andar, não quer se deter, não quer se assentar, você quer ter uma vida diferente, o seu prazer, a sua alegria tem que vir da palavra de Deus para a sua vida, de você poder ler, de você poder experimentar, de você poder então vivenciar aquilo que Deus tem de melhor para você. Esta era a posição deste poeta, dizendo que o seu prazer é meditar na palavra de Deus dia e noite. Não é a ideia de você carregar a Bíblia o tempo todo com você, no seu braço, nas suas mãos, mas é carregar a palavra de Deus na mente e no coração. E o salmista, lá na frente no Salmo, vem dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Antes de eu pecar, antes de eu conhecer o que é a felicidade, eu preciso meditar na lei do Senhor. O verso 1 dá-nos uma promessa de felicidade. O verso 2 nos ensina o meio pelo qual nós podemos experimentar esta felicidade. E aí o verso 3, ele declara o resultado final. Nós somos felizes por quem somos. O texto do verso 3 nos diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O que me chamou a atenção, na hora que eu estava lendo o versículo 3, e assim, fazendo uma meditação deste texto na minha vida, é que antes de fazermos qualquer coisa, o salmista diz o seguinte: nós vamos ser, nós seremos. Ele dá o destaque, ele diz: olha, você vai ser, não é pelo que você faz, mas aquilo que você faz vai transformar você, porque nós somos felizes pelo que fazemos, ou seja, meditando na lei do Senhor todos os dias, de manhã e de noite. E isso então vai nos transformar, e nós vamos ser. E aí ele começa a mostrar algumas características, ele usa a metáfora da árvore. A metáfora da árvore. Interessante que Jesus lá em João 15 também fala sobre isso. Ele fala que ele é a videira, e nós somos os galhos. Os galhos que estão ligados à videira. E aí o salmista, ele começa a dizer o seguinte: olha, nós somos felizes pelo que somos, e tem 4 coisas importantes que a gente precisa entender dessa felicidade, dessa vida justa.
Primeiro, ele diz ali, você vai ser como uma árvore plantada. Nós vamos ser plantados. O verdadeiro cristão, aquele que tem prazer e ama a palavra de Deus, aquele que ama ao Senhor, ele vai ser plantado, ele vai ser fortificado, ele vai ser estável, ele vai ser sólido, ele vai ser forte. Hoje nós estamos vivendo uma realidade em que nós estamos vendo muitos cristãos com pouca raiz, que não estão sendo fortes, não estão resistindo, estão se deixando levar pela transigência com egoísmo, com individualismo, de tal forma que esquecem que para de fato serem felizes, eles precisam primeiro meditar na lei do Senhor, porque ao meditar na lei do Senhor, ao experimentar o Senhor na sua palavra, ele vai ser forte, firme. Quantos de nós, muitas vezes, que somos questionados, que somos colocados em xeque, nós fraquejamos nas nossas convicções. Nós acreditamos nas nossas dúvidas e duvidamos da nossa fé. Um cristão que é comprometido, que anda numa vida justa, ele é plantado pelo próprio Deus. E ele vai criar raízes, e ele é forte. Mas uma segunda característica desse texto diz o seguinte, que além de ser plantado, a ribeiros de água, ele fala o seguinte, dá o seu fruto, ele vai ser frutífero. O verdadeiro cristão, aquele que tem uma vida justa, o que procura ter uma vida justa diante do Senhor e diante do mundo, ele é frutífero. Ele dá fruto, irmãos. Fruto para o reino. E esse fruto pode ser fruto de sabedoria, pode ser fruto de amor, de bondade, benignidade. Mas eu entendo que o fruto aqui é que outras pessoas vão ser iguais a ele, porque ele medita na palavra de Deus dia e noite, e não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Significa que ser frutífero é mais um. Eu poderia colocar, nós estamos no mês de missões, assim, de certa forma, enfatizando missões. Eu poderia colocar uma meta, assim, para a nossa igreja. Chegarmos ao final do ano com 700 membros, pessoas batizadas, comprometidas com o Senhor, aqui na igreja. Primeiro que a gente teria que fazer 2 cultos, porque não ia ter lugar para todo mundo aqui. Mas é uma meta que a gente pensa, que a gente sonha, uma utopia talvez. Mas a meta da nossa igreja, a minha meta, a sua meta, de ser um cristão frutífero, é um. Mais um para Jesus. Eu disse para vocês aqui que eu tenho orado por um casal que eu estou trabalhando e evangelizando. E em nome de Jesus, até o final do ano, esse casal vai estar diante do Senhor. Pode não frequentar a nossa igreja, mas vai estar diante do Senhor. E você? O cristão frutífero é aquele que pelo menos ele consegue produzir num ano. Você já pensou nisso? A questão é que nós temos que produzir. Se cada um de nós, vamos colocar 280, que é o que eu tenho mais ou menos registrado lá. Registrado mesmo 225. Vamos colocar 225. Se cada um ganhar uma pessoa para Jesus, tá atrás, né? Evangelizar, integrar, discipular. Se cada um de nós fizermos isso, nós vamos passar para quanto? 450. Se depois dos 450, no ano seguinte, cada um fizer, de novo, mais um para Cristo, nós vamos ser 900. Se os 900 depois, no outro ano, cada um fizer mais um para Cristo, vamos ser 1.800. Irmãos, nós teríamos condições, se a gente colocar a ideia de que o povo evangélico é 20% da população brasileira, nós teríamos condições, num período talvez de 5 ou 6 anos, de toda essa nação brasileira ter ouvido de Jesus e aceitado Jesus. Mas a gente é folgado.
A gente é aquele monte de galinho que só tem flor, fruto mesmo, nada. Só quero sugar de Jesus, sugar do melhor. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Só quero fazer isso, só quero sugar. Mas produzir, o verdadeiro cristão, o que tem vida justa, ele é frutífero, ele produz. Irmão, talvez você tenha 10, 15, 20 anos de convertido e não ganhou uma pessoa para Jesus, porque você acha que quem tem que ganhar para Jesus é o pastor, que tem que pregar mensagem evangelística domingo à noite, aí eu levo o visitante e pronto. Acabou, irmãos. O evangelismo é uma questão pessoal, individual. Aqui, ó, se você quer ter vida justa, você é frutífero, você tem que produzir. Outra coisa, vou ficar só nessa primeira parte da manhã. A vida ímpia, eu falo domingo que vem. Eles são firmes. Então, mesmo durante os problemas, as dificuldades, aquele que é cristão, ele é firme. Pode vir as tempestades, pode vir muitas vezes uma enfermidade, uma notícia ruim, talvez uma demissão, mas ele permanece firme. Quantos de nós, muitas vezes nos colocamos naquela posição de vítimas, de carentes, quando alguma coisa difícil sobrevém às nossas vidas. Recebi uma notícia tal, aí pronto, meu mundo caiu. Aí eu faço igual Davi, só fico olhando para baixo. Ai, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se lembra de mim. Até quando, Senhor, eu vou ficar sofrendo? Até quando o meu inimigo vai triunfar sobre mim? E o Davi olhando para o chão, e o Davi chorando, e o Davi resmungando. Isso tudo depois que ele venceu Golias. Depois que ele derrubou Golias, que o pessoal falou, Davi é o cara. Quando vem uma dificuldade, ai, Senhor, quantas vezes nós somos assim, irmãos? Mas a palavra nos ensina o seguinte, olha, você precisa ser firme, porque aquele que não anda, não se detém, aquele que não se assenta, mas que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele se torna firme. Venham as tempestades, mas ele é firme. Ele é firme. Nós cantamos uma música que fala muito sobre essa ideia, né? Lembra daquela experiência de Jesus, quando os discípulos estavam no barco, Jesus tinha ido para a montanha orar, depois Jesus desceu, aí começou a caminhar sobre as águas, os discípulos se assustaram, aí Jesus falou, sou eu, aí os discípulos, se é tu, aí Pedro falou, se é o Senhor, eu posso ir com o Senhor? Vem Pedro, pode vir. Aí Pedro então começou a andar, e aí Pedro foi andando, cara, Pedro andando em cima das águas, que coisa legal. Tem um monte de filme japonês que tenta mostrar os caras andando em cima da água, né? Mas não dá. Nesse dia não foi efeito especial, não foi coisa de Hollywood não, foi Pedro mesmo andando em cima das águas. Mas a partir do momento que Pedro começou a olhar para o vento, nossa, está ventando, nossa, que onda grande é aquela que vem ali. Na hora que ele começou a olhar para essas coisas, o que aconteceu? Começou a afundar. Começou a afundar. Mas olha que coisa maravilhosa, quando ele começou a afundar, ele voltou os olhos para Jesus e disse, Senhor, me socorre. E aí Jesus vai então, na minha visão, ele estende a mão a Pedro, e puxa Pedro, e coloca Pedro de pé de novo, em cima das águas. Jesus não carregou Pedro no colo até no barco, não. Jesus não botou Pedro na cacunda e levou até no barco, não. Ele chamou Pedro, colocou em cima das águas, abraçou Pedro, vamos junto. Como diz lá o pastor Eliender, né? Hashtag estamos juntos. Estamos juntos nesse momento, vamos caminhar. E Pedro e Jesus foram caminhando em cima das águas até o barco. Foi necessário olhar para Jesus, clamar por Jesus para se tornar firme. Irmão, minha irmã, a vida justa, naqueles que são fiéis ao Senhor, ela é traduzida por firmeza. Firmeza de convicções. Firmeza da sua fé, daquilo que você declara. E por fim, falando, né, nessas características, ele fala sobre os prósperos. Os prósperos, quando fala de prosperidade, né, e tudo quanto fizer prosperará. Infelizmente, né, quando fala prosperidade, a gente pensa logo num cifrão, não é verdade? Falou em prosperidade, opa, quantos reais vai cair na minha conta?
Prosperidade, quanto que eu ganhei? A prosperidade que a Bíblia fala não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com você ganhar muito dinheiro ou pouco dinheiro. A prosperidade que a Bíblia fala é de você estar no centro da vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida. E aí quando você busca o Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua intenção, busca o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então a prosperidade aqui é o seguinte, é primeiro eu estar buscando a Deus, eu estar diante de Deus, eu cumprir os propósitos de Deus, e aí as coisas vão acontecer na minha vida, porque Deus vai me abençoar, Deus vai cuidar de mim. Foi isso que o salmista nos chama a atenção. E eu entendo que nós devemos manter um andar puro, intransigente. Nós temos que ter prazer na palavra de Deus, porque se nós temos prazer na palavra de Deus, nós vamos crescer espiritualmente como uma árvore, estável e confiável. Irmãos, anota essa frase aí, se você pode anotar. Não há atalho para o crescimento espiritual. Não há atalho para o crescimento espiritual. Assim como o crescimento físico, o espiritual, ele ocorre diariamente, dependendo do alimento e do ambiente adequado. Não tem mágica, não tem varinha de condão. Se você quer ser um cristão de vida justa, integrado ao Senhor, ligado ao Senhor, não tem atalho, é um dia após o outro. Agora, depende do que você está se alimentando. O que está alimentando você? É a palavra de Deus ou são as ideologias do mundo? O ambiente onde você vive é um ambiente onde você valoriza principalmente a presença de Deus, o estar diante de Deus, mesmo que seja o seu local de trabalho, ou o ambiente é aquela roda de escarnecedores? Se você quer experimentar ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, você tem que meditar na palavra de Deus dia e noite, ou seja, relacionar-se com o Senhor, porque você não vai andar no caminho dos pecadores, porque você não vai seguir o conselho dos ímpios e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem eu termino este salmo. Pensei que ia dar para terminar hoje, mas não dá. Na semana que vem eu termino este salmo número 1, falando exatamente sobre a ideia da vida ímpia e da vida justa. Hoje podemos tratar sobre a vida justa. Semana que vem veremos a vida ímpia e vamos ver como que os ímpios se comportam. Mas a minha oração e a minha palavra, e eu entendo que Deus não exige perfeição dos crentes, porque todos nós falhamos, nós somos fracos. Mas uma indicação de que a nossa fé, ela é genuína, ela vem por uma única palavra: obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós crescemos, somos frutíferos, somos fortes e prosperaremos. Deus nos abençoe. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo aqui na Tua casa, neste local que nós denominamos Tua casa e nós acreditamos na Tua presença aqui conosco. Muito obrigado. Quero pedir a bênção aos Teus filhos que aqui estão e que puderam ouvir esta palavra, assim como eu pude, ó Pai, refletir nessa palavra algumas semanas atrás, daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Ó Deus, abençoa-nos, para que possamos sermos felizes, e muitas vezes felizes, em não pactuarmos no caminho dos pecadores, em não nos determos, ó Pai, naqueles conselhos que são errados, e nem nos assentarmos em ambientes que estão fora do Seu desejo para a nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, de fato buscar alimentar a alegria e o prazer de meditar na Tua palavra, de manhã e de noite, e vivermos esse relacionamento com o Senhor todos os dias, mas um dia de cada vez.
Que hoje, Senhor, nós sejamos melhores do que nós fomos ontem, e que amanhã, em nome de Jesus, sejamos melhores do que nós estamos sendo hoje. E que a Tua palavra, ó Pai, faça-nos transbordar, faça-nos, ó Pai, criar raízes, faça-nos frutificar e sermos firmes e confiáveis. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém.